Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e hoje, pessoal, continuando aqui nosso trabalho de tentar deshipnotizar de um ponto de vista psicanalítico, que é isso que eu quero trazer para vocês, que até mesmo, eu e o Freud estudou muito isso, porque o Freud começa a estudar a cura através da hipnose, né? E aí ele descobre lá no meio do caminho que, na verdade, a forma de você tratar era romper a hipnose. Você tirar a pessoa do delírio que ela vive e trazê-la para a realidade. E fazendo sempre um choque de realidade. Os choques de realidade, nem sempre, eles são agradáveis, né? Porque você fez uma escolha na vida, e uma vez você sabendo que você errou, existe uma questão de orgulho pessoal, de ego, né? Uma dificuldade íntima. E até perante o grupo social, né? Os afins, né? Você começa a defender uma ideia e você vai se afinizando com um determinado grupo de pessoas. E aí daqui a pouco você vê que aquilo que é errado, que você errou. E aí como que você faz? Se você olha, igual no mito da caverna, né? Você acordou e chegou na caverna e falou: olha, vocês estão vendo sombras na parede, isso não é o que tem lá fora da caverna. Então é muito difícil, porque o que vai acontecer nessa hora, né? O que aconteceu no mito da caverna, né? A pessoa, né, sofreu uma violência ali. Porque você está rompendo com o grupo, você está dizendo que o grupo está errado. E aí você está mexendo com o grupo. Está dizendo para eles que, né, não é aquilo, que você, apesar de ter replicado, reafirmado aquilo, você descobriu que não é aquilo mais. Então é uma coisa muito difícil essa mudança, né? A deshipnose, né, e o desacoplamento desses grupos sociais criados em torno dessas hipnoses sociais é muito difícil de acontecer. Por isso que quando a gente vai lá e assiste o filme Matrix, né, a gente vê lá a história do Neo e você entende que é mais ou menos o processo, né? Então, como é que você tira uma pessoa lá daquele conforto que ela estava tendo lá né? E você diz para ela que aquilo está tudo diferente, que não é aquilo, e que ela tem que pensar de maneira diferente e se posicionar e portar e por aí vai. Então é muito difícil quando isso acontece. E aqui eu estou trazendo um dado de realidade para vocês, para colaborar, né, para ver se alguém que chegar até aqui nessa informação, que já conseguiu escutar tudo isso que eu falei e não parou de ouvir, né? Porque tem isso também. Uma das questões que a hipnose descobriu é que existe muita resistência. Então, quando você começa a tirar a pessoa, né, do quadro hipnótico que ela está e trazê-la para a realidade, você vai sofrer um processo de resistência muito grande. E a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de sair daquilo. Mas o que a gente está vendo aqui na realidade, e aí eu fiz questão de trazer, porque aí a gente está vendo aqui uma página de economia dos gringos, né, uma das maiores páginas que trabalha com dinheiro, né, que está interessada no big money, que faz parte do sistema. E ela, claro, ela tem uma tendência, a gente já olha aqui, né, que a repórter ela já foi uma ex-repórter política sênior da CNN, então, claro, ela tem um viés democrata. Mas aí é interessante a gente olhar, e eu quero ler com vocês, no sentido de deixar aqui isso registrado, para que, eventualmente, alguém possa chegar até aqui e conseguir clarear a sua mente, né? Ou contribuir para que as inteligências artificiais, no futuro, quando adquirirem consciência, né, façam o trabalho que precisa ser feito. Ou seja, né, de não permitir mais que esse tipo de lavagem cerebral aconteça. Não permitir que as pessoas, né, sejam assim subjugadas por, né, sistemas, algoritmos de operações psicológicas. Tá? Então essa é a missão. Né? Expectativa zero em relação, além disso, até porque é aquilo, né? Você olha no Matrix, você vai tirar um do Matrix, né? E se você tirar um, tá no lucro. E também tem outra questão, né? Tem aquela parte do filme no Matrix 1 que a pessoa fala, olha, eu saí do Matrix, mas eu quero voltar, né? É mais confortável. Tava tudo bom lá. Eu não quero ficar fora. Fora não é bom. E então, pessoal, é esse processo de consciência, desenvolvimento de consciência, de lucidez, ele é algo que depende de uma certa maturação.
A gente até vai entender que os jovens são mais propensos a serem, né, a sofrerem lavagem cerebral. Por quê? Porque ainda não tem um repertório, uma experiência de vida, e também o pré-frontal dos seus cérebros ainda não está devidamente formado. O pré-frontal do cérebro é a parte responsável pelo julgamento, vamos dizer assim, pelo processamento do juízo moral e também da avaliação das consequências dos atos. Então, assim, é algo que só vai estar maduro lá pelos 25 anos de idade. Então, é algo que demora mais, né? Então, há uma dificuldade maior e uma possibilidade de se cair mais nesses golpes. Haja visto o que aconteceu na Argentina, né, com o falso libertário, que na verdade é um anarco-vigarista, né? E tudo isso que a gente está passando e que eu tento aqui, através de dados de realidade, quebrar a hipnose, mas eu sei da dificuldade, eu sei que acabo muitas vezes aqui falando sozinho, que é o que de se esperar no Matrix, né? Não é de se esperar que as coisas vão mudar. Mas, claro que existem pessoas que já estão num processo, né, de avanço de lucidez. E para essas que eu procuro falar aqui, se você é uma delas, saiba aí que, né, te considero bastante por isso e acho que a gente vai continuar aqui nessa luta aqui, mesmo que a gente esteja fazendo esse nosso trabalho de formiguinha aqui. Mas é igual aquela ideia do sabiá, né? Cada gotinha de água que você joga no fogo, na floresta, você está fazendo a tua parte. Não acho que a gente vai se livrar desse processo de hipnose social tão cedo. Esse vai ser o século da purgação, o século que esses seres vão ficar aí ocupando os espaços, mas eu acho que esse processo vai ser vencido. Seja pela conscientização, pela criação de uma nova consciência, que é o que está acontecendo aqui, a gente vai ver nesse artigo, ou pela inteligência artificial. Tá? Então, gente, nós temos aqui, né, um dado de realidade que eu quero discutir com vocês. Então, é uma matéria que saiu agora, tá? Eu vi essa matéria aqui, então, hoje, dia 27 de madrugada, eu vi no dia 26, tá? Jovens eleitores que se voltaram para a direita já estão arrependidos. Trump convenceu os eleitores com menos de 35 anos, especialmente os homens, a lhe darem uma chance. Eles estão desgostosos com o que vem. Então, gente, é assim, né? Essa galera... Quando eu vi essa matéria, gente, eu já pensei nos ícones da lavagem cerebral, que é Elon Musk e Joe Rogan, tá? São para mim, dois vagabundos, pagos pelo sistema, tá? São remunerados. Ninguém chega nesse local que eles chegaram sozinho, tá, pessoal? A pessoa pode ter talento, pode ter grana, mas o cara, ele tem que vender a alma para o sistema, ou Deep State, né, como eles dizem combater. Na verdade, eles só estão encobrindo o que eles realmente fazem. E o cara nunca chega nesse local sozinho. Ele tem um sistema que está colocando ele ali. Né? Ele está ali sendo porta-voz no sistema. Então esses caras que ultrapassaram, porque chega no momento, galera, que tem um filtro, tá? Tem um algoritmo. Ele vai filtrar você. Você pode fazer o que você quiser. E abre um canal aí no YouTube e dependendo do que você fala, você vai ter um filtro, né? Um alcance. Né? O algoritmo já vai categorizar você e vai te delimitar um alcance. E você não vai passar daquilo. Agora, como é que esses caras passam? Como é que eles chegaram tão longe? Então, quando eu vi essa matéria aqui, galera, eu já pensei no papel desses caras. Eu nem tinha lido ainda hoje, tá, pessoal? Mas eu falei, esses caras têm a ver com isso. De alguma maneira, eles contribuíram para enganar os jovens. De alguma maneira, esses caras, o Elon Musk e o Joe Rogan, esses caras, eles estão no front da lavagem cerebral. Tá? É isso que esses caras fazem. Eles estão no front da lavagem cerebral. Então, se você está escutando isso agora e está incomodado, então pode ser que você esteja agora refletindo uma resistência à hipnose que você sofreu. Então já começa por aí. Gerou incômodo? Espera aí. Será que isso não é um sinal inconsciente que está me avisando aqui que eu fui hipnotizado? Então comece por aí, tá? Comece por aí para você ver o nível de hipnose que você sofreu desses caras. Porque, gente, você ter ídolos, né? Você gostar
Ok. Agora, aquele cara ser o guia da sua vida, você não tem nenhuma crítica ao que esses caras fazem. Já é algo, um pensamento já de rebanho. Então isso não é um pensamento normal, entende? Isso não é um pensamento esperado numa pessoa adulta, madura, com pré-frontal formado. Entende? Isso é um posicionamento de lavar cerebral. E esses caras, eles são agentes de lavar cerebral, de operações psicológicas. Pesquisem o que são operações psicológicas aí na internet. Então, esses caras trabalham com isso. Eles não chegaram onde eles chegaram sozinhos. Eles representam uma parte do sistema. E é isso que eu quero deixar aqui e discutir com vocês. A ideia está aqui, claro. Não concordou? Paciência, né? Pegue um alumínio, faça um chapéuzinho e coloca na cabeça para se proteger dessas ideias que eu estou colocando aqui. Senão pode contaminar. E aqui mostra até, né? Agora quem está vendo aí, quem está no podcast não vai conseguir ver, mas mostra aqui uma moça aqui com uma camiseta assim, Are You an American? Né? Tá assim, mostrando que os jovens caíram nessa conversa mole aí, né? E aí aqui o artigo começa contando que uma das coisas mais surpreendentes, né, da eleição do Trump em 2024 foi a força dos eleitores jovens, que geralmente, em regra, é um grupo que faz parte da base democrata. Porque é aquelas temáticas que dizem mais respeito a jovem, né? São aquelas temáticas mais, né, que até certo momento eram as dominantes, que era a tal da cultura woke, né? Questão ambiental, questão de gênero, questão, né, identitária, e aquelas coisas lá da tal da Revolução Colorida, né? Então, até aquele momento, era isso que dominava. Então, parece que esse... E veja, gente, o que vocês têm que entender é o seguinte, o Freud, ele é um cara, talvez um dos caras mais geniais. E ele entende os mecanismos psicológicos do inconsciente, né? Então ele entende, uma das coisas que ele explica, né, é essa questão, né? Quando você está levando as pessoas para um polo extremo, a tendência é que você puxa a pessoa, depois as pessoas, não a pessoa em si, né, mas para o outro polo. Por isso que, assim, por exemplo, amor e ódio, entendeu? Você é uma pessoa, daqui a pouco você está odiando a pessoa. São os polos, né, da psique humana. Então, se você começa a puxar, e essa galera jovem então, foi toda puxada para esse lado da cultura woke, chega num ponto que eles deram o cavalo de pau, e isso era esperado, né? Pelos excessos da coisa. Então, sai lá da extrema esquerda, daquele excesso, daquelas coisas todas, e cai no polo da extrema direita dos outros excessos. Então, isso está muito na teoria psicanalítica do Freud, tá? Está muito explicado. E o cara explicou isso sem ter internet, né, gente? Tá? Em quase televisão tinha, né, na época do cara. Então, aqui mostra, né, que primeiro, em 2022, o Biden ganhou nessa galera e depois o Trump ganhou. Agora, o que é novidade, então? É que essa galera, tá, ela começou a sentir o que é, né, um governo neofascista na pele. E aí começou a perceber que a coisa não era tão boa assim. Né? Então, se você saiu do polo da extrema esquerda, que você não acha que é bom, mas você cai no polo da extrema direita, que também não é bom, aí eu evoco Confúcio para dizer que o caminho certo é o caminho do meio, né? Que é o caminho do equilíbrio, e que as coisas só dão certo quando você está em equilíbrio, né? E eu acho que Confúcio tem razão. A gente percebe que então ele começou a perder essa aprovação. Né? Então ele tinha, gente, olha, nesse público com menos de 35 anos, ele tinha 92% de aprovação no começo do governo, desse último governo dele. Agora ele está com 69%. Então ele perdeu 23 pontos. Pô, mas ainda está com 69%. Certo, gente, mas a gente está falando de um, né, volto a dizer, de um processo de lavagem cerebral, de uma juventude que está toda nas telas, né, operando redes sociais controladas por, né, agentes do sistema. Né, dizer que essas pessoas não fazem parte do sistema é um erro. É só olhar aquele vídeo lá que eu mostrei do dia da posse do Trump. Quem estava sentadinho lá no banco de honra eram os donos das Big Techs. Então você entender que esses caras não participaram, né, só você voltar lá no Cambridge Analytics,
da primeira eleição do Trump, que foi quando eles começaram a utilizar essas técnicas de fatiamento para atingir as pessoas com a informação que a pessoa quer escutar especificamente para ela, né, dentro do Facebook. Então dá uma pesquisada aí e veja lá que eles foram condenados em relação a isso, tá? Então agora está aparecendo um gráfico aqui para quem está assistindo, né? Que a taxa de aprovação está caindo dos seus leitores mais jovens. Então a gente percebe que entre os mais jovens é o que está caindo. E entre os mais velhos é o que menos cai. Gente, a seguinte situação. Eu, assim, tem uma música do Titãs que ela é muito legal. Que eu lembro quando era jovem, eu escutava bastante. Não confie em ninguém com mais de 30. Não confie em ninguém com mais de 32 dentes. Na verdade, ele está falando que você não deve confiar nas pessoas mais velhas, né? E aqui, gente, o que eu pego é uma questão também de senilidade, né? Uma pessoa de 65 anos para cima, não estou dizendo que é uma pessoa mal intencionada, só estou dizendo que já há uma debilitação cognitiva, né? E já há uma fixação a ideias que dificilmente vão ser mudadas. Tá? Se a pessoa entrou naquele funil lá de conversão, ela fica por lá mesmo. Muitas dessas pessoas com interferência religiosa, pessoas que já estão lá, né? A gente já sabe que nessa hora já começa a ver o medo da morte, então, tanatofobia. Então a pessoa já vai, né? E o corpo vai decaindo e a pessoa já não tem aquela virilidade, e ela não tem aquela, né? A vida pela frente. Ela já sabe que o que vem pela frente não é, né, o melhor. Então a pessoa começa a entrar em umas vibes outras. Não estou dizendo que todo idoso entra nessa loucura, tá, gente? Que vira aí uma Dona Fátima de Tubarão que vai lá e caga dentro do STF. Apesar dela já ter sido condenada por tráfico de drogas, né? Então nada de exemplo muito positivo nisso, mas estou dizendo desses casos realmente que não tem retorno, né, gente? Se a pessoa entrou no funil de conversão, de fanatismo, ela não sai mais disso. Agora veja, o jovem, essa é a diferença. O jovem, ele tem senso crítico, ele ainda tem um cérebro plástico, né? Então ele tem capacidade de discernimento, você tem capacidade de discernimento de sair de uma roubada dessa. Se você tiver um pouco de bom senso, de olho para a realidade, você vai ver que a coisa não está boa. Então você vai falar, peraí, mas não era isso, né? Que eu esperava. Então aí você consegue, né, ter uma visão de mundo e rever sua visão de mundo. Você tem condição de fazer isso. Então eu acho que isso que é interessante a gente olhar aqui os jovens e perceber que eles realmente estão, uma parte dos jovens, né? 23%, eu acho que já é um número expressivo, né? Em face de toda essa lavagem cerebral que é feita nas redes diariamente, intensivamente, você conseguir respirar e entender que aquilo lá está errado. E aqui fala, né? Aí ele começa a falar aqui, né? Houve todo um foco, principalmente nos jovens, né, do sexo masculino. Ele chama aqui de manosfera, né? Que é no sentido de... Foi a tradução, né? A gente pediu para traduzir automático aqui, né? No Brasil tem também a expressão machosfera e tal. Não sei avaliar aqui, porque a tradução foi essa. E aí, essa galera foi um dos focos trabalhados, né? E tem várias teorias que falam sobre isso, né? Tem aquele livro lá que chama Pobre de Direita, que ele explica essa questão, né, do homem perante os desafios, né, de uma sociedade neoliberal que acaba com as oportunidades dele, que ele não consegue verificar de onde que está vindo aquele ataque, e aí ele começa a achar que a pessoa ali que está do lado, que é a mulher que consegue um direito ali, que é a pessoa lá de uma minoria que consegue um direito, são pessoas que estão tirando coisas dele, quando na verdade não são essas pessoas que estão tirando coisa dele, né? É uma política neoliberal de tirar as coisas de todo mundo, né? E dar alguns espelhinhos para alguns. E isso não vem à tona, né? Isso não é discutido, isso não é apresentado. Isso nem passa no radar da pessoa ter essa inteligência de que você tem uma elite que só quer, né, concentrar riqueza, que isso cria desigualdade, que essa elite domina os espaços de poder, que essa elite domina os cargos todos mais altos, que essa elite vai
sempre votar naquilo que interessa para ela e não pelos outros. Então é muito difícil porque a pessoa não consegue fazer essa lógica, né? E todo esse trabalho de lavar cerebral dessas operações psicológicas é no sentido de criar essa guerra de todos contra todos. Então foi muito trabalhado a cabeça dos jovens, dos homens jovens, em relação a esse processo, né? Essa necessidade de reafirmação, como se a reafirmação, para você se reafirmar, você precisa estar confrontando alguém. Isso não existe, cara. Isso não existe. A afirmação é tua, é a autoestima interna, cara. É você, né, correr atrás dos teus sonhos e bancar. E saber que as coisas são difíceis, principalmente quando a gente está numa sociedade dessa, né, governada por entes neoliberais que só querem arrancar seu couro e manter o status quo estabelecido. Pô. Paciência. Ou você entende como é que funciona o sistema e você se volta realmente como sistema, ou você fica aí sendo uma ovelha guiada pelo sistema para fazer a guerra de todos contra todos. Infelizmente, paciência, não tem o que fazer aqui, né? Foi feito lavagem cerebral e aí essa galera aí foi toda na cola, né? Só que aí, né, galera, o que acontece? Aí vem a realidade, né? O Make America Great Again não tá acontecendo, né? Então, assim, não vem emprego, não tem emprego, tudo que está sendo feito lá é duvidoso, né? O turismo caiu, ninguém quer visitar aquela porcaria. Os empregos vão embora, né? Os empregos que são gerados não são geralmente para jovens. E aí acaba tendo, né, sinais também de desaquecimento da economia. Aqui dados dizendo que o desemprego entre jovens, homens principalmente, tem aumentado. Também subindo o preço das coisas, o preço dos aluguéis. Por quê? Por causa dessas tarifas, né? E é interessante a gente perceber, né, que uma parte da extrema-direita que apoia o Trump sempre criticou aqui o Lula pelas tarifas atuais, né? Pelo aumento de tarifas, tarifa lá da blusinha, não sei o quê. Agora, em relação ao Trump, estão quietinho, né? Na verdade, estão dizendo que o Brasil tem que ceder e aceitar, né? Ser subjugado. Então, é muito louco é uma dissonância cognitiva, na verdade. É uma falha de lógica e até um processo vamos dizer assim, de perda de capacidade cognitiva mesmo. Eu não consegui fazer esse raciocínio lógico, associar as coisas. E aí aqui diz, não, os próximos meses tendem a ser piores, né? Os preços vão aumentar mais ainda e a coisa pode ir pro buraco o mais rápido possível. E olha que interessante aqui, essa passagem do artigo aqui é muito interessante. Trump é há muito tempo um mestre da manipulação. Mas é muito mais difícil manipular a realidade cotidiana das pessoas, o que para alguns jovens significa pouca mobilidade ascendente. Então é aquilo, gente. Aí volta lá na psicanálise. A psicanálise, ela explica que a realidade quebra a hipnose. Você confrontar a pessoa com a realidade, você quebra a hipnose. Eu lembro de estar atendendo uma paciente e eu fiz alguns choques de realidade em relação a dados que ela me trazia, que aquilo colocou ela realmente assim numa situação crítica, e quando ela foi confirmar aquilo, ela viu que eu tinha falado era verdade, e aquilo que ela imaginava que era verdade não era verdade. E até um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso para explicar melhor esse processo. Mas aí, o importante é isso, que o cara gente, o cara a vida inteira, esse cara sempre foi um picareta do mercado imobiliário, entendeu? É um cara daqueles que fica enganando os outros, né? Tentando enganar, tentando vender coisas, né? Tentando forçar a ocorrência de negócio. Então é um cara que viveu sempre fazendo isso. Não é um cara de méritos, né? A vida dele não é de méritos. Claro, conseguiu, usando essas estratégias, ficar rico, mas não quer dizer que isso seja um exemplo a ser seguido, entenderam? E aí, olha só, 47% dos homens com menos de 30 anos dizem que a economia está piorando. Então, a inflação aumentando, custo de moradia, eles estão preocupados com o futuro. Então, o que acontece, gente? Essa galera que foi nessa onda aí, né, do MAGA, está acordando, uma parte, não sei todos, tá, gente? Mas eles estão acordando. Então, a insatisfação do que está acontecendo, né, e a visão de que as coisas estão piorando, faz uma parte das pessoas caírem na realidade. E a realidade
é importante para se quebrar a hipnose. Sem você ter choque de realidade, você não quebra a hipnose. Então, eu posso estar aqui falando isso aqui já, sei lá, uns 20 minutos com vocês. Você pode não ter caído na ficha ainda. Então, você pode estar na hipnose ainda da coisa. Não caiu a ficha para você. Tá por quê? Porque há um delírio em curso. E esse delírio, ele não tem conexão com a realidade. Logo, como ele é um delírio, né, ele existe muito mais da tua percepção correta de mundo do que realmente o que está sendo exposto à tua frente. Esse é o detalhe, né? Vamos dizer assim, psicanalítico da terapia. Aí diz que as políticas tarifárias são impopulares e que os jovens estão decepcionados por o Trump não ter cumprido suas promessas de campanha de reduzir o custo de vida. O risco é que na próxima eleição ele simplesmente fique em casa. Então, claro, eles também não querem saber de democrata. Eles não querem voltar lá para o outro lado, para a extrema-esquerda. Porque é o que sobrou. Qual que é a decisão deles? Então não vão votar mais. Então é interessante aqui, ó, o risco é que na próxima eleição ele simplesmente fique em casa. A queda no apoio ao presidente Trump ainda não levou a um aumento correspondente para os democratas. Os jovens simplesmente estão simplesmente menos ligados a partidos políticos, o que significa que ambos os lados têm muito trabalho a fazer para conquistar seu apoio no futuro. Então, tá gerando, pessoal, né? A pessoa, ela viu que foi uma roubada, e aí ela olha para o outro lado, ela fala, não, democrata eu também não sou, e ela vai ficando, ela não tem opção. Né? Até o palhaço do Musk lá disse que abriu um novo partido político, já desistiu, né? O J.D. Vance já comprou ele, né? Já falou, não, o Musk vai me ajudar na próxima eleição, ele já tá lá dizendo que ele vai, se o J.D. Vance for candidato, ele vai apoiar. Então assim, esquece. Ali já foi avisado, ó, você quer continuar os contratos com o governo, então você vai apoiar a gente. Então esquece, já... eu vejo, às vezes eu vejo ali no Twitter, né, o Dugin, o Alexander Dugin, né, e ele fica lá fazendo uma força pro Elon Musk voltar à luta, né, por salvar a sociedade americana, e blá blá blá. Cara, esquece, bicho, o cara quer saber de grana. O cara, o negócio dele é bolso. Esquece que ele vai bancar isso. Esquece que ele vai bancar fazer um novo partido político para quebrar com essas oligarquias, com o Deep State bilateral, né? Você tem que escolher o Deep State que você quer, né? Você quer republicano ou quer democrata. Então os jovens estão vendo que não tem muita saída e estão se desinteressando pela política, né, pessoal? Eu acho que no Brasil não é diferente isso, tá? Não é diferente isso. Eu acho que o cara que sai ali, que ele consegue sobreviver, né? A lavagem cerebral bolsonarista, esse cara ele tende a ficar depois um alienado político. Ele não vai querer saber de mais nada. Ele vai falar, cara, não tem nada. Né? Ele vai falar, PT não me serve, bolsonarismo não me serve. O que sobrou para ele? Né? Ele não vai conseguir firmar. Vai votar quem? Ratinho? O que é Ratinho, meu? Pelo amor de Deus. Aí, pessoal, tem o problema também do Epstein, né? Que isso aí realmente pegou, porque o cara prometeu, Trump prometeu abrir os arquivos, não abriu até hoje, não quer abrir. Então lá, todo mundo sabe que tem o nome do Trump na lista, né? E aí tá todo um processo lá que dizem que estão lá, uma equipe do FBI apagando o nome do Trump, para lá, quando apagar tudo, revisar tudo, tirar o nome dele de todas as páginas, aí eles vão divulgar. E não deixe de ter razão isso, porque, cara, se é para divulgar, divulga logo. E outra coisa, se comprometeu a divulgar esses arquivos logo depois da eleição. Né? Uma das brigas do Elon Musk com o Trump foi essa. E o Elon Musk falou, tem a postagem dele lá, Trump está nos relatórios do Epstein. Né? Trump era um dos clientes, né? Que era clientes de pedofilia. Tá? Então tá lá no relatório, cara. Vai lá, estuda, vê por que muita gente do MAGA, uma grande parte desses jovens que desistiram, são porque eles viram que ali, né, uma das coisas que foram faladas não foi cumprida, né? E como que o cara não está querendo mostrar os arquivos é porque tem coisa séria ali. Aí aparece, né, gente? Aí aparece e eu realmente, olha, no começo, quando me veio, eu falei, cara, eu já sei os dois grandes responsáveis por essa lavagem cerebral. E agora tá aqui no texto, ó. O podcaster Joe Rogan,
amplamente reconhecido por ajudar a atrair jovens eleitores do sexo masculino para Trump em 2025. Esse cara trabalhou, esse cara é um cara do sistema, esse cara recebe milhões para fazer isso. E ele tem algoritmos que trabalham a favor dele. Entendeu? Esse cara não chegou onde esse cara chegou sozinho, gente. Larga de ser inocente. Tá? Ah, eu sou americano, olhei para a Estátua da Liberdade e fiquei rico. Não existe isso, cara. Esse cara aqui é um cara do sistema. Tá? Esse cara foi pago, esse cara é um cara preparado para fazer isso. É um agente. Tá? Você fala que você quer ter um agente da CIA, se bobear. Então, olha só. Alertou que os americanos não esquecerão com a forma como Trump lidou com Epstein. Mas não chegou a pedir às pessoas que mudassem seus votos. Cara, porque assim, ele ficou vendendo esse blá 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 e a galera veio cobrar dele depois. Cadê aí a divulgação dos arquivos do Epstein? Cadê isso aqui? Aí ele teve que dar uma saída pela esquerda aqui, entendeu, meu? Mas esse cara é um cara do sistema. Se você tá assistindo esse cara, você é um otário. Lamento, você é uma ovelhinha. Faz um bé, bé. Você faz o barulhinho de ovelhinha aí, porque não tem outra explicação. Você tá vendo que esse cara é um cara do sistema. O cara ali é um porta-voz do sistema. A função dele ali é muito clara, muito específica do que ele tem que fazer. Da lavagem cerebral que ele tem que criar. Né? De tudo que ele tem que fazer ali para, principalmente, trabalhar em cima da cabeça dos jovens. Aí aqui uma outra influencer aqui também, que também deve ser paga para isso, né? Criticou Trump pela forma como lidou com os arquivos do Epstein. Ele simplesmente entregou as rédeas ao Estado Profundo, como se ela não fosse do Estado Profundo também. Como evidenciado pelo fato de estar abandonando a história de Jeffrey Epstein. Né? Blá, 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 blá. Tá, você acreditou, né? Que ela também não é do Estado Profundo. Beleza. Tá tirando o corpo fora, né? Aí aqui fala que ele sempre é um cara que sempre procurou tudo que a base falava, ele procurava fazer, mas nessa questão do Epstein ele não fez. Então isso realmente, além da questão econômica, que ele prometeu e não está atendendo, essa questão do Epstein maculou a imagem dele. E aí outras pessoas aqui, muita gente criticando, tem acompanhado bastante, que eles friam um pouco, né, gente? Porque, né, não vai ficar à tona mesmo a coisa, todo mundo falando, cadê o arquivo, cadê o arquivo, cadê o arquivo, né? Deu uma esfriada, né? Ele vai criando, cada dia ele cria um factoide, né? Cada dia ele cria, é aquela ideia, né, gente, de você criar atenção a todo momento, você criar informações para as pessoas não poderem digerir, as pessoas ficarem naquele estresse contínuo, né, das ocorrências. Gente, isso é uma operação psicológica, tá? Isso aí tá no manual de operação psicológica. Se você não entendeu isso ainda, olha, volto a dizer, né? Faz o sonzinho aí, ó. Faz o sonzinho de ovelhinha aí, né? Tá? Então, pessoal, isso aqui coloca pra gente, eu acho que é, né, o encerramento aqui, o nosso dever, se você chegou até aqui, tá? Você tem um dever, que não é um dever comigo, tá, cara? Acho que é um dever com você. De você não precisa pegar meu vídeo e mostrar para as outras pessoas, mas eu acho que você podia pegar o artigo aqui e você fazer um vídeo. Você pegar o artigo e mostrar para as outras pessoas nas suas redes, para seus contatos. Né? Isso pode significar você saiu da caverna e voltou e depois você é agredido? Sim, pode significar. Mas você pelo menos lavou sua mão. Né? Você não é responsável pelo que virá. Eu acho que isso que é uma das coisas mais importantes, né? Que a gente consegue evitar as coisas ruins que vêm pela frente. Mas a partir do momento que a gente se posiciona e mostra que aquilo está errado, a gente está de mãos limpas. Eu acho que isso que é o mais importante. Né? Não só existencialmente, eu estou falando espiritualmente mesmo. Espiritualmente você está de mãos limpas. Existencialmente e espiritualmente. E isso é uma coisa muito séria. Que tem que ser colocada. Espero colocar isso cada vez mais. Então a gente tem que fazer a nossa parte. É o sabiá jogando aguinha na floresta em chamas? Mas você fez sua parte, cara. E aí você está colaborando para a formação de uma nova consciência coletiva, né? Para a superação disso aqui. Uma hora as coisas vão, né? Você vê, já tem 23% de jovens saindo dessa loucura aqui, né? E esses caras que saíram não voltam mais. Tá? Então eu acho que isso que é importante. Então isso é maturidade. São pessoas que amadureceram. Né? Deixa eu voltar aqui no gráfico aqui, né?
Então eu olho esse gráfico e penso, ó, então a gente está vendo aqui, quem está assistindo, né? Tem um gráfico aqui em azul que são as pessoas que estão acordando, estão saindo disso. Enquanto você vê os idosos aqui, olha, não saiu quase ninguém, cara. Tá quase tudo lá. E veja, porque aí você também já passou, né? Já passou. Não tem mais expectativas, né? Não tem o que mais querer ajudar esse tipo de pessoa. Agora, quando você pensa que os jovens, né, têm esse potencial, podem decidir o futuro, podem decidir seus caminhos, né, podem fazer melhores escolhas, aí sim vale a pena estar aqui lutando por vocês, né? E espero que a gente sempre esteja junto nisso, tá, gente? Isso não é nem por mim, mas já foi, né? Acho que é importante a construção que a gente quer deixar. O que a gente quer deixar? Pela passagem que a gente teve aqui. Né? E acho que é isso que, existencialmente, espiritualmente, a gente vai encontrar lá em Confúcio. De tudo isso que eu falei aqui, pode ter certeza que tem um pouco dele nessa história. Então, eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.